Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a hora da palavra, né, irmãos? O evangelista Leonardo estará trazendo a palavra nessa noite. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Essa palavra já está no meu coração já faz uma semana. O pastor me deu a oportunidade ontem de ler a palavra introdutória, eu li. E hoje a gente vai ler a mesma coisa, só que a gente vai ler um versículo só. Neemias, capítulo de número 6. E hoje a gente vai fazer um tour na história de Israel. Em alguns minutos a gente vai viajar em mais ou menos 100 anos de história. E eu vou pedir para você, não levante, preste atenção, acompanhe junto comigo, que a gente vai aprender um pouco e Deus vai falar com você. Amém? Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite estarmos na tua casa. Te agradecemos por mais este dia de vida que o Senhor concedeu a nós e por esta oportunidade de estarmos aqui para louvarmos, exaltarmos, bendizermos, engrandecermos ao teu nome. Pedimos a ti, Senhor, neste momento, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra e que possamos sair daqui nesta noite fortalecidos e com a certeza de que tu és conosco. Nos abençoe e fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão nos ajudando na construção, ou no término, melhor dizendo, lá da salinha ou do salão das crianças, lá em cima. Eu não sei se toda a igreja já foi lá, mas eu convido você a dar um pulo ali em cima e ver a obra que a gente está terminando. E eu digo a gente, porque somos nós mesmos. Não é um nem outro que faz, a gente não faz nada sozinho, nem na vida. Então, nós precisamos da ajuda dos irmãos para contribuirmos. Eu até comentei com a nossa irmã diaconisa Valéria, eu falo até, fica meio formal, né? Minha mãe, para a gente fazer cantina
para arrecadar, para a gente terminar aquela salinha ali. Eu dei algumas ideias, depois a gente pode conversar melhor, mas eu espero que a irmã, minha mãe, leve para vocês essas ideias e a gente possa arrecadar os valores para terminarmos a sala das crianças. Falta colocar o rufo, falta fazer o contrapiso, falta fazer o banheiro, falta colocar o piso. Então a gente já está conseguindo, irmãos pedreiros, janela. Então a gente já está conseguindo ajuda de irmãos pedreiros. Se tem algum irmão, sábado nós vamos estar aqui e eu convido aqueles que não conhecem para dar um pulo ali e ver o que a gente está fazendo em prol do crescimento da obra de Deus e para a evangelização e o ensino das nossas crianças, que será o futuro da igreja e o futuro do Brasil amanhã. Amém? Como eu disse, a gente vai fazer um pequeno tour na história de Israel, mas é um pedacinho da história de Israel, e eu falei que Deus me incomodou com essa mensagem aqui já tem uma semana, e ontem eu parei para escrever, fazer um pequeno esboço da mensagem. Nós lemos Neemias. Nós estamos no exato momento da história, ano aproximadamente 445 antes de Cristo. Fazia mais ou menos 95 anos que Israel tinha sido libertada do cativeiro babilônico. 95 anos. No ano mais ou menos, aproximadamente 609 antes de Cristo, a Babilônia toma Judá, reino do sul. Se os irmãos lembram, Israel era dividido em 2 reinos. Israel, reino do norte, capital Samaria, depois do reinado de Davi, depois do reinado de Salomão, Roboão acabou com o reino, dividiu o reino. 10 tribos formaram o reino de Israel, 2 tribos formaram o reino de Judá. Israel já tinha sido levada cativa pela Síria. E aqui nós estamos falando da Babilônia, ano mais ou menos 609 antes de Cristo. A Babilônia vem, toma Israel e leva aproximadamente 10.000 dos que faziam parte do castelo. Daqueles que ficam no castelo. Nisso, os irmãos conhecem Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que está lá no livro de Daniel, foi levado nesse tempo, aproximadamente ano 609 a.C. No ano de 596, Israel faz uma revolta, não aceita o reino babilônico. Aí Nabucodonosor manda um exército e arrasa com Judá. Destrói o templo de Salomão e detona as muralhas de Jerusalém. Acaba, a cidade fica destruída. Pega o povo e leva cativo para Jerusalém. Ficam alguns remanescentes, mas o povo em peso é levado cativo para Jerusalém. Para a Babilônia. E o cativeiro, segundo o profeta Jeremias, duraria quantos anos? 70 anos. 70 anos de prisão. E aí, mais ou menos, no reinado de Ciro, uma leva, a Babilônia cai no ano de 539, e uma primeira leva volta para Jerusalém. Uma primeira leva. Cerca de 80 anos depois, já no reinado de Artaxerxes, que é o rei que Neemias está falando, volta uma segunda leva.
no comando de Esdras. Para quem não sabe, Neemias e Esdras são contemporâneos. E na Torá, Esdras e Neemias formam um único livro. Se você lê Esdras e lê Neemias, vocês vão ver que tem muito a ver. É o mesmo período da história. Terceira leva é a leva de Neemias, ano 445 aproximadamente. Fazia, vou repetir, mais ou menos 95 anos que o povo de Israel estava voltando da Babilônia. 95 anos. Agora você pensa comigo. 95 anos, 70 de cativeiro e mais aí 25 anos do povo se reestruturando na terra, porque não voltou todo mundo. Muitos ficaram em Babilônia, porque gostaram de lá, estavam acostumados já e prosperando, casando, tendo filhos, uma bênção, né? Uma bênção. E muitos não quiseram voltar. Alguns que voltaram estavam vivendo em extrema pobreza e miséria. A cidade de Jerusalém não tinha mais os seus muros. O templo tinha sido impedido de ser reerguido. E a cidade completamente desprotegida, os muros fendidos, derrubados e a porta da cidade queimada a fogo. E aqui vai um alerta. Neemias volta para reestruturar o muro. O que o muro quer dizer para nós hoje em dia? Quando você olha vários terrenos, ali a gente tem um bairro em construção, quando você olha vários terrenos e alguns deles têm cerca ou muro, você já olha e você pensa o quê? Esse aí está protegido. Esse aí tem dono. Alguém já entendeu aqui a mensagem? O muro da cidade serve para proteção, para os inimigos não entrarem e saírem e fazer o que quer lá dentro. Quando você olha um terreno e ele está cercadinho, ele diz algumas coisas para você. O cercadinho, o muro, diz algumas coisas para você. Você não pode entrar aqui porque isso aqui tem dono. Nessa área que está cercada, você não pode fazer o que quer aqui dentro, porque alguém domina este lugar. Quando você olha aquele monte de terreno e não tem nada, você fala assim, qual terreno é de quem aqui? Eu não sei, não está marcado, não tem uma cerquinha, não tem um muro, não tem uma grade, não tem nada, eu não sei de quem que é. Parece que não tem dono. Assim era a cidade de Jerusalém nos tempos de Neemias. E aí, o irmão de Neemias, capítulo 1, a gente vai dar uma brincadinha na Bíblia aqui. Capítulo 1, o irmão de Neemias vai fazer uma visita. Neemias é copeiro do rei Artaxerxes. Copeiro. Uma função muito significativa na época. Porque, eu não sei se os irmãos lembram, ou já assistiram bastante filmes, era costume o rei ser assassinado por veneno na comida, na água, no vinho. E quem matasse o rei, tomava posse do reino. Quem matasse o rei, tomava posse do reino, não era o filho dele. O rei morreu envenenado, não era o filho que tomava posse, era quem matou o rei. Então havia uma grande preocupação do rei não morrer envenenado. E aí, o que tinha? Existia uma função chamada copeiro, que ele vinha, a comida do rei, copeiro. Se o copeiro não caísse duro, rei pode comer que não está envenenado. Vinho para o rei, copeiro. Se o copeiro não caísse duro, não começasse a estribuchar, pode beber o vinho, rei, não tem problema.
Então o copeiro, ele tinha acesso direto ao rei. Eles conversavam, eles tinham uma certa intimidade, apesar do cargo, apesar da função, eles tinham uma certa intimidade. E aí Neemias é copeiro do rei. E o irmão de Neemias, Anani, vem de Jerusalém e com uma leva, um grupo de Jerusalém, vão visitar Neemias. Capítulo 1. E aí ele chega para Neemias e conta a situação de Jerusalém. Neemias pergunta: e como que estão os nossos remanescentes, aqueles que estão lá em Jerusalém? Neemias, a situação está feia. Eles estão vivendo em grande miséria, a cidade está completamente destruída, os muros estão rachados, trincados, fendidos, e a porta da cidade queimada a fogo. A Bíblia diz que Neemias senta, chora, lamenta, é tomado de grande tristeza, ora e jejua, para que Deus colocasse no coração do rei um desejo de ele ajudar, e Neemias pudesse voltar a Jerusalém para ajudar o povo a reerguer o muro. Capítulo 1, olha o que diz, versículo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Aqui Neemias faz uma oração a Deus. E pede para Deus quebrantar o coração do rei, porque ele sentiu vontade de voltar e reconstruir os muros. E aqui eu vou deixar um pequeno detalhe para vocês. Quando Deus quer que você se levante para fazer a obra, primeiro, ele revela o cenário que está na obra. Quando Deus quer tocar no seu coração, para que você se levante para fazer a obra dele, primeiro, ele abre para você o cenário. A minha obra está assim. O meu povo está desse jeito. Ele mostra para você a situação atual da obra. E aí o que ele faz? Ele coloca no seu coração um desejo de se levantar e orar e buscar auxílio. Porque você olhando para você mesmo, você não vê condições de fazer a obra. Mas Deus coloca em você um desejo de pedir ajuda a Deus, de confessar os pecados do povo, como fez Neemias, e os seus, e pedir: Deus, toca no coração das pessoas para ajudar, toca no coração do rei, para que ele me ajude a fazer essa obra que você colocou no meu coração fazer. E Neemias vai perante a face do rei, e vai servir o rei, e o rei olha para ele e fala assim: você está triste, eu estou percebendo que o seu rosto está triste, e isso é tristeza do coração. A Bíblia diz que a beleza do coração formoseia o rosto. O coração de Neemias estava triste, porque Deus mostrou o cenário da obra, e não tinha ninguém para fazer. Só que Deus tocou no coração dele: se levanta e vai. E ele sentiu, se levantou, pediu ajuda a Deus: Senhor, toca no coração do rei
e faça com que ele me ajude. Ele foi servir o rei olhou para ele e falou: você está triste. O que é que você está pedindo? O que você quer? Eu acho engraçado que o texto diz assim: o que é que você me pedes agora, Neemias? Isso mostra a intimidade de Neemias com o rei. Porque Neemias certamente já tinha pedido algumas coisas para o rei. E aí o rei fala assim: o que é que você quer agora, Neemias? Como é que eu posso estar feliz se o meu povo está vivendo em miséria e opróbrio lá na minha terra? Se onde os meus pais estão enterrados está tudo destruído, como eu posso ter alegria no meu coração? O que é que você quer, Neemias? Eu quero cartas, eu quero que o Senhor fale com fulano, para me ajudar. Você quer isso, Neemias? Isso vai fazer bem a você? Vai. Quanto tempo vai durar a sua viagem? E Neemias só foi porque ele falou quanto tempo ele ficaria fora. Vai durar tanto tempo. Até que eu termine eu volto. Tá bom. Deu as cartas, avisou os outros para dar madeira, para dar o que ele precisasse, e ainda deu um pequeno exército a Neemias. Vai, porque no caminho alguém pode parar você. Apesar das cartas, alguém pode pensar que você não é nada meu, porque copeiro, irmão, não era um general. Copeiro não era um general, ele servia dentro do palácio, mas ele não era um general. Se ele saísse do palácio lá para fora, ninguém ia saber quem era ele. Então eu preciso mandar soldados com ele, para que as pessoas olhem para ele e o respeitem, não apenas pelas cartas, mas pelas pessoas que o cercam. Neemias vai, chega lá, vê a situação, volta, e aí no capítulo de número 4, que é o que a gente vai ler de novo, ele vai dizer assim, o título, eu quero que vocês prestem atenção no título: os inimigos tentam retardar a edificação. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Capítulo 4 diz assim: Neemias chegou lá, só que as pessoas não estavam felizes porque ele estava lá para reedificar o muro. E aí, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, se levantam para não deixar a obra do muro se fazer. E aí no capítulo 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aqui eu listei, quando eu li esse texto e Deus me ajudou, 5 tentativas de acabar com a edificação do muro. Como a gente viu, o muro simboliza proteção contra os inimigos. O muro simboliza demarcação de área. O muro simboliza que aquele espaço ali tem um dono. E eles se levantaram e eu identifiquei 5 tentativas de acabar com essa construção do muro. A primeira tentativa a gente acabou de ler. Tirar sarro é uma das primeiras. Tirar sarro, zombaria e desânimo. Quando você vem para a obra de Deus e você coloca no seu coração, não vou falar que você colocou no seu coração, porque é Deus que coloca esse desejo no nosso coração. Quando você veio para a obra de Deus, e você se dispôs porque você sentiu Deus, o chamado de Deus no seu coração, e você colocou a mão para começar a fazer a obra, alguém vai chegar, vai zombar de você,
vai tirar sarro da sua cara e vai tentar te desanimar. É uma das primeiras coisas que o diabo tenta levantar para fazer você parar de continuar, de reerguer o muro da sua vida, de fazer a obra de Deus. Uma das primeiras coisas, ele vai tirar sarro de você, ele vai falar que você é fraco, ele vai falar que você é pequeno, ele vai zombar da sua força e ele vai tentar te desanimar. Uma das primeiras coisas que ele faz, porque ele vê em você o desejo, porque ele vê no seu coração que Deus colocou a semente da palavra lá, e o Deus quer levantar você para fazer a obra dele, mas o diabo não quer. E uma das primeiras coisas que ele vai fazer com você é tentar te desanimar, é zombar da sua cara. E eu acho interessante a postura de Neemias aqui nessa situação. Olha o que Neemias faz. Versículo de número 6 é o que Neemias faz. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Primeira coisa que Neemias fez, do versículo 4 até o versículo 5, ele orou. Ele orou a Deus. A primeira tentativa do diabo de fazer você parar a obra é te desanimar. Sabe o que você faz? Ore a Deus. A primeira coisa, ore a Deus. A segunda coisa é o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe aquele negócio de mente vazia, oficina do diabo? Já ouviu isso? Pois é. Se você para de fazer a obra, comichão entra na sua cabeça. Sabe o que Neemias fez? Não ouve não, continue trabalhando. Entra aqui o que eles disseram, sai por aqui, não ouve não, continue trabalhando. O meu coração está inclinado na obra, eu não vou parar. Tudo que eles intentam, vai tirar sarro de mim? Vai, pode tirar, eu vou continuar fazendo. Vai zombar de mim? Pode zombar, eu vou continuar fazendo. Vai tentar me desanimar? Pode tentar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Eu vou continuar fazendo, porque o meu coração está inclinado a trabalhar para o Senhor. É a primeira estratégia. Ele vai tentar derrubar você, vai tentar desanimar. Ore a Deus, primeira coisa. Segunda, não ouça e continue trabalhando. Segunda tentativa que eu identifiquei aqui, versículos 8 e 12. Segunda tentativa. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Segunda estratégia do diabo. Ele vai mostrar que é forte para você. Ele vai fazer alianças, ou vai dizer que fez alianças. Para quê? Para que você olhe o tamanho dele e sinta medo. Para que você olhe o tamanho do seu inimigo e sinta medo. Ligaram-se entre si, fizeram amizade. Vem cá, você quer que eles reedifiquem o muro? Não, não quero, vem cá então. Você quer também? Não, não quero, vem cá então. Então se ligaram entre si, fizeram aliança aos inimigos do povo de Israel. E falaram: olha, a gente está indo contra vocês, a gente vai matar vocês. A gente vai guerrear, a gente vai aparecer no meio da noite e vai acabar com vocês. Colocando medo no povo. Você acha que o diabo vai ficar feliz com você, se levantando para fazer a obra de Deus? Você acha? Primeiro ele vai tentar te desanimar, vai zombar da sua cara. Segunda coisa, ele vai se unir
Outras pessoas vão aparecer. Eu tentei desanimar ele, eu tirei sarro da cara dele, mas não deu certo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que a gente vai matar ele? Vamos ameaçar ele de morte? Vamos colocar uma doença nele que ameaça a vida dele? Vamos colocar uma dor que ele não consegue se mexer direito? Vamos colocar uma preguiça muito grande? Vamos colocar medo nele para que ele não faça a obra que ele veio fazer aqui? Vamos? Segunda estratégia. Como que Neemias lida com isso? Versículo 9. A mesma coisa que ele fez na primeira tentativa. Ele ora. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de noite e de dia por causa deles. O inimigo mostrou que é grande, que é forte, que vai te matar. O que Neemias faz? Ora. Segunda coisa que Neemias faz, disposição para a guerra. Você vai vir? Então vem. Pode vir. Bora. Vem. Você lembra de Golias com Davi? Golias tentou colocar medo em Davi, não conseguiu. Golias mostrou toda a sua robustez, a sua força, o seu tamanho, com a espada, com a couraça, com o capacete, com o tamanho da lança. Eu vou dar a sua carne para as aves do céu hoje. Sabe o que Davi fez? Nem ouviu. Partiu para cima de Golias. Disposição para a guerra. Irmão, a gente não está aqui para brincar, não. A gente está aqui para a guerra. Nesse mundo nós estamos de passagem. Obra de Deus é guerra. É guerra contra as forças das trevas. Sabe o que Paulo diz? Se revesta da armadura de Deus. Se nós não estivéssemos numa guerra, Paulo não iria dizer para a gente se revestir da armadura de Deus. Pode ficar brincando no seu celular, jogando joguinho, no Facebook, no YouTube, no Instagram, de boa, tranquilão. Mas nós estamos na guerra. E o que nós temos que ter quando o inimigo ameaça a nossa vida, que fala que vai nos matar? Primeiro, oração. Segundo, disposição para guerrear. Você vai vir? Vem. Pode vir. Maior é o que está comigo do que o que está com você. Pode vir. Vem. Neemias diz o seguinte, versículo 13 e 18. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Se você cair, você é responsável pela sua família que está atrás de você. Irmão, se você cai, o diabo derruba a sua casa, porque você é a atalaia da sua casa. É você que é responsável pela sua casa. E se você cai, o diabo pega ela. Você acha que é brincadeira? Não é não. Nós estamos aqui em guerra. Terceira tentativa. Isso aqui nem acontece. Nem acontece. Terceira tentativa de parar, de retardar a obra de Deus. Terceira tentativa, capítulo de número 5, versículo de número 1. Ele não conseguiu desanimar, tirou sarro de você, falou que você é fraco, você continuou. Ele tentou colocar medo, fez aliança com os inimigos e ameaçou a tua vida e você chamou ele para a guerra. O que ele vai fazer agora? Um reino dividido não subsiste. Um irmão
começou a brigar com o outro, capítulo de número 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Um judeu estava pobre, precisava de dinheiro, o outro judeu rico ia lá e emprestava dinheiro, o judeu pobre não conseguia pagar, pegava os filhos para trabalhar de escravo. Judeu contra judeu. Irmão contra irmão. O diabo tenta derrubar a obra, tentando te ameaçar, te desanimando, ameaçando a tua vida, tirando sarro da sua cara, e ele não consegue. O que ele faz? Coloca divisão no meio de vocês. Um olha para a cara do outro, eu não vou fazer, eu não gosto de você, eu não gosto de estar junto com você, você não me cumprimentou. Divisão do reino. E Jesus diz que um reino dividido não subsistirá. Quando ele diz que se ele expulsa Beelzebu, por Beelzebu, como assim? Se eu sou parte do reino de Beelzebu, eu não posso expulsar Beelzebu. Porque um reino dividido não subsiste. Irmão, o diabo, ele vai tentar na primeira, no desânimo, não vai conseguir. Na segunda, ele vai ameaçar a sua vida, você vai vir falar para ele, vem que eu estou preparado. Na terceira, ele vai colocar divisão no meio de vocês. Vai ser no meio da sua casa, da sua família, o seu marido não quer vir junto com você para a igreja, a sua esposa não quer vir junto com você para a igreja, vai aparecer alguém dentro da sua casa que vai dividir com você, vai ser uma guerra. Marido quando quer uma coisa, esposa quando quer outra, ninguém consegue nada. Dividir o reino. Eu acho interessante a estratégia que Neemias usou para acabar com a divisão interna. Capítulo de número 5, versículo de número 8, a primeira estratégia que Neemias usa. Seja humilde. Humildade. Humildade para reconhecer que errou. Porque a gente às vezes tem problema. Eu errei com o irmão não quer me perdoar, viro a cara e não olho mais para ele, tanto faz que morra. Humildade para reconhecer que errou. Versículo de número 8, finalzinho do versículo 8, Neemias dá uma sulapada neles e eles falam assim: então se calaram e não acharam o que responder. Humildade de reconhecer os seus erros. É isso que acaba com a desunião. Versículo de número 12 diz assim: vocês vão restituir e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. A gente vai perdoar, sim. Versículo de número 13, final. E toda a congregação disse amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a palavra. Esta palavra. Duas coisas são necessárias para acabar com a divisão no meio do povo. A primeira, humildade para reconhecer os erros. A segunda, amor para perdoar os erros. Eu preciso ser humilde para reconhecer que eu errei e pedir perdão. A segunda coisa, eu preciso de amor para perdoar quando a pessoa reconhece que errou. Terceira estratégia, desunião. O diabo tentou a primeira, não conseguiu. Tentou a segunda, não conseguiu. Tentou a terceira, não conseguiu. Aqui na história. Vai tentar a quarta vez. Quarta tentativa, capítulo de número 6, versículo 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, eles não pararam de trabalhar. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas e portais,
Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentaram fazer-me o mal. Ele tentou a primeira vez, tentando te desanimar, tirando sarro da sua cara. Ele tentou a segunda vez. Ele tentou fazer aliança, mostrar medo, mostrar que ele é grande, e tentou colocar medo no seu coração, ele não conseguiu. Ele colocou a terceira tentativa, ele tentou causar a desunião no meio do grupo, a divisão do grupo, ele não conseguiu. A quarta tentativa, ele chama para fazer uma aliança contigo. Vem cá. Vamos fazer uma aliança? Vamos parar? Vamos esquecer essa história de que eu quero destruir você? Vamos esquecer isso aí? Vem cá comigo, vamos almoçar junto? Vamos conversar, bater um papo? Os inimigos só querem te destruir. Eles não querem nada com você. Mas eles vão oferecer uma aliança. Eles vão chamar você para almoçar com eles. Eles vão chamar você para frequentar a casa deles. Eles vão querer frequentar a sua casa, só que é para te destruir. O que Neemias faz? A estratégia de Neemias, ele se afasta. Versículo 3. E enviei-lhes mensageiro dizendo: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Vocês querem que eu pare a construção do muro e vá com vocês almoçar, jantar, bater papo? Eu não vou. Não quero nem saber de vocês. Vocês demonstraram que vocês querem apenas me destruir. E agora vocês me chamando para almoçar, querendo ser meu amiguinho, querendo ser, fazer aliança comigo? Neemias, sai fora. Não quero nada com vocês. Eu tenho uma grande obra para fazer e não posso parar para ficar papeando. Eles vão tentar, irmão. Fale para mim, isso já aconteceu na sua vida ou não? Tentaram fazer aliança com vocês, aqueles que queriam te destruir? Tentaram fazer amizade com vocês? Chamaram vocês para a casa deles para almoçar, para jantar, para bater um papo, para conversar? Afasta-te. Se afasta. Salmo 1. O que diz Salmo 1? O que diz Salmo 1? O que diz o Salmo 1? Oh! Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sai disso, se afasta de mim, não quero papo com vocês não. Eu tenho uma obra para fazer e não posso perder tempo. Quarta estratégia, não deu certo. Aí tem a quinta estratégia que eu identifiquei. A quinta estratégia, capítulo 6, versículo de número 10. Presta atenção. A quinta estratégia existe hoje em dia, presta atenção. Talvez você não caiu na primeira, não caiu na segunda, não caiu na terceira, não caiu na quarta, mas talvez na quinta você deu ouvidos. Sabe qual é a quinta estratégia? Profetas. Não vou falar profetas, vou falar profetadas. Vão fazer ou vão profetizar a seu respeito. Olha só, capítulo 6, versículo de número 10 diz assim: entrando eu,
em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava preso, disse ele, olha o que ele diz, ele era profeta, olha o que ele diz: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. E ele continua mais um pouquinho, ele diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, 14, lembra-te, meu Deus, olha Neemias orando de novo, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Olha, ele tentou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, na quinta ele usou profetas. Talvez, irmão, a sua vida hoje esteja caída. Talvez você hoje esteja desanimado para fazer a obra de Deus, e olha o que Deus te diz. Você não caiu no primeiro, que foi o desânimo. Você não caiu no segundo, que foi o medo. Você não caiu no terceiro, que foi a divisão. Você não caiu no quarto, que foi fazer uma aliança com o inimigo, mas você caiu no quinto. Você deu ouvido a profetadas que disseram sobre Deus, sobre a obra de Deus. E sabe o que dizem os profetas? O seu lugar não é lá. Você está no lugar errado. Ele entrou na casa do profeta para ouvir a profetada do profeta. Ele entrou. Ele permite, quando ele entra na casa, isso dá a notação que ele tinha uma intimidade com esse profeta, frequentava a casa, o profeta frequentava a casa dele. E talvez hoje você se sinta fraco, desanimado da obra de Deus, você não quer fazer mais a obra de Deus, a sua família está um rebento, está tudo desunido, você não aceitou a primeira tentativa do diabo, você não caiu na segunda tentativa, você não caiu na terceira e nem na quarta, mas você talvez tenha dado ouvido a profetadas. E você permitiu que essas pessoas entrassem na sua casa e profetizassem para você lá dentro. E hoje a sua vida está do jeito que está, porque você permitiu que isso acontecesse. Você deu ouvidos a profetadas que não eram de Deus. Sabe o que Neemias fez para não cair nessa tática? Primeira coisa, novamente Neemias orou. Orou a Deus. Segunda coisa, ele se lembrou de quem tinha aberto para ele a situação da obra. Ele se lembrou de quem tinha tocado no coração dele para fazer a obra. Ele se lembrou de como Deus usou o rei para ajudar a fazer a obra. E talvez a gente se esqueça disso quando ouve uma profetada por aí. A gente se esqueça que Deus levantou, que Deus colocou no meu coração, que Deus mostrou o cenário da obra para mim um dia. E eu dei ouvidos a profetadas que não eram de Deus. Fique de pé, por favor. O que a gente precisa fazer para não cair na quinta tentativa do diabo? O que a gente precisa fazer? Primeiro, estar sempre em constante oração.
Segundo, se lembre de quem abriu para você a situação da obra. A gente está falando de obra de Deus, irmão, não é brincadeira. A gente está falando aqui de quando Deus coloca aquela sementinha no seu coração para você fazer as coisas para Ele. E você não consegue tirar isso da sua cabeça. Isso consome a sua vida de uma forma que você não consegue largar. Deus abriu para você a situação da obra. Deus expôs para você a situação da obra. Tocou no seu coração para te levantar para fazer a obra. Deus colocou pessoas e tocou no coração de pessoas ao seu redor para te ajudar a fazer a obra. E essa obra no princípio foi dando certo, porque foi Deus confirmando que era para você fazer. E talvez você não caiu na quinta tentativa, mas caiu na primeira. Talvez você não caiu na primeira nem na quinta, mas caiu na segunda. Talvez caiu na terceira. Talvez caiu na quarta. Eu peço para vocês que nesse momento, vocês reflitam sobre a situação que Deus mostrou para vocês da obra de Deus. Porque eu sei que em cada um de vocês, Deus colocou a sementinha para fazer a obra dele. Eu sei que em cada um de vocês, Deus tocou no coração para fazer a obra dele. Eu sei que Deus abriu o cenário da obra dele e falou assim: a minha obra é essa, é isso que eu preciso fazer. E eu não tenho gente, por isso eu chamei você. Por isso que eu toquei no seu coração. É por isso que eu quero levantar você para fazer. Porque eu quero que você sinta a dor que eu sinto. Aleluia. E foi por isso que eu te levantei para fazer a obra. Lembra de que fui eu que abri, que fui eu que coloquei essa semente no seu coração, de que foi eu que te levantei, de que fui eu que levantei pessoas ao seu redor para te ajudarem a fazer a obra. Não esqueça, porque foi Deus que te chamou. Talvez você não tenha caído na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: eu não consigo fazer nada. Eu não tenho ânimo para fazer nada. Há meses atrás eu tinha vontade de fazer tudo, hoje eu não sinto vontade de fazer nada. Primeira coisa, ore a Deus. Segunda coisa, lembre-se de que foi Ele que te chamou, não foi o homem. Não foi o homem que te chamou. Não foi o homem que te levantou. Não foi o homem que colocou no seu coração o desejo de fazer a obra dele. Foi o próprio Deus. E Ele precisa de você. Amém? Voltemos ao Senhor. E voltemos à obra dele. Pois a edificação do muro não pode parar nunca. Deus abençoe os irmãos. Pastor. Então vamos orar? Coloca a mão no seu coração, irmãos. E peça para Deus. Olhe para Deus a sua situação hoje. Olhe para você. Olhe para sua família. Olhe para sua casa. Olhe para você como você era antes que você começou a fazer a obra de Deus. E olhe a nossa situação como estamos agora. E peça para Deus reacender a chama. Senhor Deus e Pai. Senhor Deus e Pai. Eu peço a Ti neste momento que o Senhor venha retocar os nossos corações. Tocar novamente nos nossos corações.
Eu sei que a chama não foi apagada, Senhor, mas ela está bem fraquinha. E eu peço a Ti neste momento que o Senhor coloque novamente aquela sede nos nossos corações. Aquela vontade e aquela alegria que nós sentíamos antes, quando fazíamos a Tua obra, e que hoje a gente, às vezes, nem vontade tem de fazer. A nossa fraqueza é tão grande, Pai. Talvez nós tenhamos desanimado, talvez nós tenhamos ficado fracos, talvez nós tenhamos nos chateado por causa da divisão, talvez a gente fez aliança com o nosso inimigo, e talvez a gente ouviu palavras que não eram Tuas. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e nos aceita novamente, Senhor, para fazermos a Tua obra, porque eu sei que a chama não se apagou em nós. Reacende, Senhor, a chama nos nossos corações. Dai-nos o prazer, Senhor, que tínhamos antes de fazer a Tua obra. O prazer de orar, Senhor, o prazer de jejuar, o prazer de estar juntos e fazermos a Tua vontade, Pai. Nos cura, Senhor, porque precisamos de Ti. O Senhor diz que sem Ti nada poderíamos fazer e precisamos de Ti mais do que nunca. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Aleluia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, porque precisamos de Ti. Aleluia. Ah, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas por causa de coisas tão pequenas e egoístas. Tira o egoísmo, Pai. Egoísmo da mãe do filho. Aleluia. Ai, que egoísmo horrível que o Senhor tem visto no céu. De tal maneira que tem provocado divisão. Mas tem misericórdia, Deus, não permita que aconteça algo pior. Deus santo e poderoso, glória. Aleluia. Que as orações estejam em nossos corações verdadeiros. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu tenho pedido ao Senhor avivamento, e Deus disse para mim